Esse exercício eu vi ainda essa semana. Foi passado a um executante fazer o exercício, acredito eu, que de abdominal em decúbito dorsal, né, de costas, segurando no espaldar, no solo, sendo que o final da fase negativa, a perna se encontra, o quadril se encontra quase totalmente estendido, né, quase totalmente estendido. E em relação aos componentes de força, a gente pode analisar o seguinte: a ação do peso da perna, ela acompanha a força da gravidade, então vai existir uma ação de torque da força resistiva. Ação de torque. Faz um ângulo de 90 graus, ação de torque. No quadril, a musculatura flexora do quadril, ela vai estar estirada, estendida, produzindo tensão em função da angulação. E a ação predominante do componente dessa força é basicamente translatória, porque ela está basicamente ou quase alinhada com a coxa, né? Então quase não tem ângulo aqui para ela trabalhar. Então ela está preparada, na verdade, para resistir componentes translatórios e não rotatórios. Então a força externa, o torque externo, deveria estar aqui, ó, nessa direção, horizontal em sentido para frente, contra a força flexora do quadril, que é também sentido horizontal, é direção horizontal, sentido para trás, né? Aí haveria uma equivalência de forças. Então aqui a gente já viu que há uma discrepância de forças. No meio do exercício, a coisa se inverte. Forma um ângulo de 90 graus aqui. O músculo está preparado para resistir o maior torque possível em cima da coxa, né, que forma um ângulo de 90 graus. Porém, a força da gravidade continua vertical. Ela não forma um ângulo de 90 graus com a coxa. Pelo contrário, ela fica longitudinal à coxa. Então, haverá uma segunda discrepância de produção de forças entre a força interna e a força externa. E como deveria ser o certo? Bom, o certo seria, ao final da fase excêntrica, para resistir à direção e sentido do torque interno, colocar mais ou menos a mesma direção e sentido do torque externo. Aí haveria equivalência de forças. E no meio do exercício, o ângulo de 90 graus, que está preparado para um torque máximo, a força deveria estar atuando nessa direção e sentido, porque aí formaria um ângulo de 90 graus com a coxa também. 90 graus com a coxa, 90 graus com a coxa, maior produção de torque, maior produção de torque, equivalências de forças. E no caso, na realidade, esse exercício, por se tratar de uma força da gravidade, a equivalência de forças foi total até esse ponto. Ao final da fase excêntrica, foi passado ao executante aproximar a coxa do tronco. Então, se a coxa já passou desse ângulo vertical, significa que a coxa já está a favor da gravidade. A gravidade puxa o peso do membro inferior para baixo e para trás, né? Então, a coxa está a favor da gravidade, não existe resistência para esse movimento. Então, daqui, desse ângulo vertical para cá, nesses próximos 90 graus de amplitude, a coxa relaxa, né? A coxa desce, o peso da perna vai de encontro ao abdômen sem nenhum esforço. Então aqui a musculatura relaxa. Então não há ação muscular, nem de abdominal, nem de quadril. A gente pode observar que se o intuito for trabalhar abdominal, não teve sucesso, porque a ação até a metade do movimento, daqui e daqui, foi flexora de quadril. E esse último não foi abdominal e nem flexora de quadril. E se o objetivo é trabalhar abdominal, não teve nenhum sucesso. E se foi de trabalhar o flexor de quadril,
Também não teve nenhum sucesso, porque não houve equivalências de forças.